Olá, tudo bom? Chegou a hora de apresentar o seu material para a banca. O que você pode fazer? Quais são as 5 coisas que eu tenho visto, 5 erros principais que os alunos cometem ao passar essa apresentação ou ao realizar essa apresentação? Bom, primeiro de tudo, quero te parabenizar, porque se você chegou nessa fase, é porque você já andou bastante, seu professor já te acompanhou, você passou por todo aquele processo que muitas pessoas reclamam que é difícil, que é uma tortura, apesar de não ser sempre assim, a gente tem várias dicas aqui que vai fazer você passar por esse processo de uma forma muito melhor. Mas chegou o dia tão esperado de apresentar aquele trabalho para a banca. Primeiro, eu tenho que falar na questão do tempo. É necessário que você se informe com o seu professor, com o seu programa, com as bancas sobre o tempo que você tem para apresentação. Existem pessoas que ficam tão nervosas que falam demais e outras falam de menos. Além disso, eu tenho percebido algumas bancas que nem querem mais que os alunos apresentem, principalmente nas bancas online. Porque a argumentação é que eles já leram o trabalho, então o que eles querem? Fazer as arguições. Por isso, é importantíssimo que você veja qual é o tempo que você tem para apresentar. A apresentação inicial, porque como que funciona geralmente uma banca? Você vai ter a apresentação quando a banca solicita, a maioria das bancas ainda solicitam essa apresentação. Aí o professor vai ter um tempo estipulado, cada professor, para fazer a arguição. E aí você vai responder essa arguição e o professor pode fazer mais arguição. Então você tem a réplica e tem a tréplica. Então você tem que ver qual é o seu tempo e como funciona isso. É bem importante você se preparar. Comece também investigando quem estará na banca. Geralmente, quando é o professor da casa, você acha que conhece, mas se você tiver a oportunidade de participar de bancas desses orientadores, será excelente, porque você já vai saber qual é a linha de arguição que cada professor tem. A outra dica que eu quero dar para você é com relação a respeitar a linguagem de cada professor. Isso é muito complicado e você tem que estar ciente. No processo de formação do indivíduo, cada indivíduo é estruturado e é formado de uma determinada forma. Isso vai influenciar diretamente a forma de cognição, como esse indivíduo, como esse sujeito enxerga o mundo. Então, ele pode pegar o seu tema e ele vai pegar alguns apontamentos. Então, a gente costuma falar que na banca vai ter o cara que ele parece que nem leu o trabalho, ele só está preocupado em apontar as normas e os autores. Eu conheço gente que você coloca uma afirmação, que é, ou coloca uma ideia de um autor, a pessoa vai até o autor para ver se ela entende que o autor quer dizer isso. Então, sempre vai ter a pessoa que é mais ligada às normas, tem pessoas que é mais ligadas no resultado, então quer saber os resultados, a metodologia que você fez. Tem o orientador, tem o professor que ele vai olhar se você conseguiu responder o seu problema de pesquisa no trabalho, quais são os objetivos que você fez, se eles estão redondos com o trabalho final. Tem aquele professor que vai querer colocar o ponto de vista dele na área dele, então ele vai te indicar um monte de professores e de autores que você não trabalhou ali, mas é por uma questão pessoal dele. Então, tudo isso é muito importante que você investigue antes. Por isso, você tem que respeitar a linguagem de professor. E você vai também, se você fizer esse exercício e compreender a linguagem desses professores, vai ficar menos doloroso para você as críticas, que eu vou falar daqui a pouco. Outro erro muito comum é a questão da confiança em si mesmo, tá? Não no outro. O material é seu.
Você desenvolveu o material, você sabe quais são os caminhos que ele trilhou e você vai defender esse trabalho. Muitas pessoas ainda usam o nome banca de defesa, é ainda o nome mais apropriado para isso. Então, você tem que defender o seu estudo, seja a sua dissertação, seja a sua tese, você sabe o que você fez e você tem que colocar os pontos de vistas. Tem muito professor que se percebe que o aluno não tem segurança, ele vai colocar mais e mais objeções e mais coisas a serem refeitas de acordo com o posicionamento dele, porque afinal de contas, o aluno não tem segurança de defender aquela temática. Então, é necessário que você treine o tempo, olhe na frente do espelho ou peça para alguém te acompanhar ou marque sozinho no cronômetro, treine a sua apresentação e pense nas arguições, na característica de cada professor e quais são essas arguições que serão feitas para você ter as respostas já mais ou menos ensaiadas. Outra questão é justamente relacionada a esse tempo de ensaio. Às vezes a pessoa se sente tão segura, daí já é o contrário daquele caso da pessoa que não tem segurança. Ela se sente tão segura que ela não se preocupa em ensaiar, ela não se preocupa em ver o tempo, como está saindo a apresentação, se ela está falando demais ou está falando de menos. Aí o que acontece? Chegou naquela hora, ou fica aquele vazio, a pessoa apresenta o trabalho em 2 minutos e acabou, e aí a banca não fica satisfeita, ou a pessoa fala tanto, preparou ali aqueles 50 slides, ela tem 15 minutos para apresentar, que no final ela começa a pular os slides e falar enlouquecidamente. Então, tome cuidado com isso, porque tudo isso vai fazer com que você se prejudique. Além disso, você deve pensar que você fez o mestrado, ou está fazendo o mestrado, muito provavelmente para dar aula. Então, essas apresentações, quando são exigidas, já são um apontamento para os professores da sua capacidade didática, de expor aquilo que você fez. Então, eu já vi casos que o aluno ele expõe tão bem que ao final da apresentação ele é convidado para dar uma aula, ele é convidado para fazer uma palestra, porque ele conseguiu expor aquela linha de raciocínio, expor aquele trabalho bem, ele tem segurança, ele respeita o tempo. Então, aproveite essa oportunidade, você não está ali só para ser analisado, você também pode aproveitar esse momento para dar o melhor de si e quem sabe aí não surgir uma parceria ou não surgir até novos desdobramentos da sua vida acadêmica nessa apresentação. E por fim, essa é a última dica e talvez seja a principal quando você estiver apresentando o trabalho. Cuidado com a incapacidade de receber críticas. Infelizmente, cada vez mais a psicologia, a psicanálise e a própria psiquiatria têm abordado o conceito de mimados, adultos mimados ou infantilidade mental. Vários nomes são dados nesse sentido, mas qual é o sentido dessas abordagens? É a incapacidade de agir como adulto, é a incapacidade de ter feedback, de levar feedbacks, de ter esse retorno. Então, às vezes, a banca fica com um clima pesado, o aluno é prejudicado, porque cada crítica que ele vai recebendo, ele começa a chorar, muitos começam a chorar, alguns ficam com raiva, alguns vão tentar discutir com o professor, e o objetivo da banca não é esse. Quando me perguntam qual é a banca mais difícil, se é de qualificação e defesa, certamente 99,999% é a banca de qualificação. Lembre-se, você vai ter duas bancas, a banca de qualificação e a banca de defesa. É na banca de qualificação que os professores vão direcionar o que eles querem. Eles vão direcionar aonde tem lacunas no seu trabalho, eles vão direcionar em que aspectos você pode melhorar, eles vão direcionar com relação à sua metodologia, eles vão validar a sua metodologia, eles vão pedir coisas peculiares a cada professor de acordo com característica nesse processo de qualificação. E ele quer saber se você, como aluno que está fazendo um mestrado ou um doutorado, se realmente você tem isso qualificações no sentido de construção acadêmica, de construção científica para estar lá. Então, na banca de qualificação, costuma-se
ter muito mais palpite, exigir muito mais, fazer muito mais apontamentos. Eu já vi caso que destrói o trabalho do aluno e recomeça tudo de novo, indica, né, caminhos para reconstrução, porque é nessa banca que vai ser o grande crivo daquilo que o seu professor te orientou, você conseguiu produzir até o momento e o que os outros professores querem. Na banca final, basicamente, você já atendeu aquilo tudo, o seu professor já acompanhou, já sabe o que a banca quer, a maioria das bancas são formadas pelos mesmos professores, então, se você está nesse caso, muito melhor, porque esses professores já sabem o que eles te pediram, se foi atendido ou não. Alguns casos, geralmente um professor não pode participar, ele deixa um substituto, ou prefere fazer uma banca com alguém que tenha mais a ver com a área, também é uma possibilidade. Mas, na maioria das vezes, é a mesma banca. Se não for, você sabe que toda regra tem sua exceção. Então, não fala, a professora falou que sempre era assim. Não, não é sempre. Toda regra tem suas exceções e os seus porquês. Mas, enfim, quando você pensar em qualificação, a banca de pensar em banca, desculpa. Quando você pensar em banca, a banca de qualificação, ela costuma ser muito mais exigente. Eu sempre falo, se o aluno apanhou na banca de qualificação, ele vai ir para a banca de defesa muito mais tranquilo. Às vezes, tem banca de qualificação que acaba não contribuindo muito, que tudo bem, significa que o seu trabalho está indo por caminho certo, e que você não vai ter problema para a defesa final. Mas lembre-se, não é por isso que você deve deixar passar qualquer aspecto que eu falei aqui. E se prepare emocionalmente. Todas as críticas, elas têm como objetivo fazer o seu trabalho melhorar, construir um material melhor, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seus comentários, porque tudo isso ajuda a ciência no Brasil. Um grande abraço e até a próxima!